Pessoal, bem rapidinho, vocês perceberam essa camiseta que o Kaique Pro tava utilizando em um dos últimos vídeos dele? Mano, olha que estilo! E adivinha, não somente essa peça, mas todo o vestuário da Growth, que fica aqui na seção moda lá no site, tá? gsuplementos.com.br, tá com uma promoção especial até esse final de semana. Se você utilizar o cupom CarlosModa15, você vai ganhar 15% de desconto. O meu cupom Carlos continua, beleza, pessoal? Mas nos próximos dias foi adicionado esse cupom para você conseguir aproveitar ainda mais os produtos de qualidade que sabemos que a Growth oferece. Então agradeço a quem utiliza meu cupom lá, beleza? E aproveita porque é por tempo limitado. Tamo junto. Fala, rapaziada, tranquilidade. Carlos, analista aqui. E hoje, pessoal, três assuntos muito interessantes, cara, que eu tô muito empolgado pra falar sobre. Primeiro, em relação ao Menegatti. E aqui é o seguinte, tá? Se você me vê pegando no pé de um atleta, reclamando sempre sobre alguma coisa, tenha certeza, eu gosto, eu torço por esse atleta. E por que eu tô falando isso? Porque nesse vídeo aqui eu quero fazer algumas críticas às últimas atualizações do Menegatti, um cara que eu gosto muito e que eu torço de verdade. Tanto é que, só pra dar um contexto, o Menegatti foi o cara que eu mais elogiei aqui no canal e um dos primeiros caras que eu olhei e pensei, cara, é impossível ajustar as poses dele. E por quê? Simplesmente porque em relação à execução das poses, falando ali de performance de palco, ele era praticamente perfeito. E isso eu me refiro inclusive desde a estreia dele no profissional, tá? E qual o meu problema então com o Menegatti agora? Por que resolver fazer esse vídeo? Pessoal, é o seguinte, tá? Ele vem modificando algumas poses e isso acabou me levando a alguns questionamentos. Vamos lá. Essa atualização aqui do Menegatti foi postada recentemente e ele fez quase todas as poses mandatórias da Classic. Só para esclarecer, esse físico aqui não é atual, tá certo? Essa atualização, segundo ele, é de semana passada. Porém, as poses feitas aqui serão as poses que muito provavelmente ele vai usar no dia do Arnold, beleza? Por isso que eu tô usando esse vídeo aqui como referência. Então vamos começar aqui com o duplo bíceps de frente. Sendo totalmente sincero com vocês, pessoal, a pose do ponto de vista técnico tem pouquíssimos problemas. Porém, o meu questionamento aqui é o seguinte: será que esse é o máximo nível de estética que o Menegatti pode tirar dessa pose? Eu acredito que não. Quem acompanhou meus últimos vídeos percebeu que o Menegatti ele trocou a base da perna, certo? Na verdade, o duplo bíceps de frente do Menegatti vem sofrendo alterações tem um certo tempo. Por exemplo, quando ele subiu no Tampa Pro, eu critiquei bastante o fato dele ter deixado a pose mais pesada, né? Tipo assim, ele não me parecia tão estético quanto ele era anteriormente. E aí, pessoal, pro Texas Pro, né, campeonato depois do Tampa Pro, ele fez um leve ajuste ali em relação à sunga dele. Ele deixou ela mais alta e isso ajudou na fluidez do tronco com as pernas, né? Deixou a proporção melhor e, claro, melhorou a estética da pose. Vocês sabem disso, né? Eu trouxe aqui no canal. Porém, o fato dele ter posado totalmente reto ainda estava me incomodando. A pose estava boa, é claro que estava, tá, pessoal? Mas a ausência de um V-taper, né? De uma silhueta mais agressiva e fluida que ele conseguia quando ele lateralizava mais a base, acredito eu que prejudicou um pouco o físico dele. Tirou muito do impacto visual que ele tinha. E como o Menegatti, acredito eu, percebeu isso também, o que ele fez? Voltou a fazer uma base de perna mais lateralizada no Olympia de 2025. Tanto é que a pose ficou bem semelhante com a de 2024. Só que qual foi a última alteração na base de perna dele? Ativação de mais adutores. Eu trouxe aqui no canal, inclusive. Fiz questão de elogiar a mudança em relação ao preenchimento do meio das pernas. Pô, mas espera aí, Carlos, o que mudou então? É simples, pessoal. Agora eu vi a pose de um ângulo melhor. Esse ângulo aqui. E de verdade, pessoal, por essa atualização, o Menegatti ele poderia ter extraído muito mais da pose. Esse aqui, cara, não é o Menegatti que eu me lembro que eu vi no começo, né, no início ali da carreira dele como profissional. A silhueta do Menegatti era literalmente perfeita no duplo bíceps de frente. Já aqui, nessa pose nova, não tá perfeita. Olha isso aqui, pessoal. Olha que diferença absurda. Na esquerda temos o Menegatti antes do Texas Pro de 2024 e o Menegatti agora faltando 6 semanas pro Arnold de 2026. Olha o formato da caixa torácica. Anteriormente, né, era mais arredondada, mais fluida com a dorsal. Olha as pernas. Trazia, né, um nível ali de abaloamento praticamente perfeito. Nessa pose atual, você vê que o vasto lateral da perna que apoia o maior peso do corpo, né, essa de trás no caso, ela tá mais escondida, né, em relação ali à parte distal do músculo, ou seja, o final do arredondamento do vasto lateral perdeu a projeção.
E pessoal, vocês sabem a importância dessa região para a silhueta do atleta, correto? Continuando aqui na pose, olha como a cintura do Menegatti tinha um contraste mais agressivo com as últimas costelas ali da caixa torácica. Isso permitia, né, uma linha contínua para a dorsal dele, ou seja, você via melhor o início da dorsal dele. Hoje parece que a dorsal ela tá mais curta, né, e a caixa torácica tomando um espaço ali que não deveria. Ela tipo assim tá muito grande para os lados, né, na região final ali dela. Pô, Carlos, mas pera aí, eu sou inteligente, isso aí é o ângulo, irmão. Porque no vídeo de antes o ângulo ele tá um pouco mais baixo e no atual parece que tá numa altura, né, que prejudica a linha dele. Será que não é isso não? Bom, não é o caso. Olha esse comparativo aqui. Aqui temos filmagens bem semelhantes na perspectiva e dá para perceber as mesmas diferenças. Na perna, né, no vasto lateral da perna que fica ali mais para trás, né, a perna mais firme, a perna mais colada no chão, no formato da caixa torácica, anteriormente era mais arredondada, e na cintura, né, pessoal, anteriormente com a ilusão ali de ser mais fina. O problema é, pessoal, essa base nova do Menegatti, que é muito semelhante à do Siban, né, para não dizer idêntica à versão lá de 2020, não encaixou na estrutura dele. Vamos falar um pouco sobre essa base? É o seguinte, pessoal, o atleta acaba lateralizando as pernas, projetando os adutores para frente por completo na pose, tá? E mantendo uma caixa torácica mais baixa. Justamente porque essa base, onde é uma projeção mais agressiva ali dos adutores, né, e do quadril, quase que automaticamente faz o atleta ficar um pouco mais travado no tronco, tá certo? A tendência, né, é você baixar um pouco mais a caixa torácica e não levantar ela tanto. Afinal, pessoal, como você vai conseguir jogar os adutores para frente com toda a sua força e manter uma suavidade, né, uma leveza no tronco? É algo extremamente complicado. O Siban, obviamente, conseguia fazer isso, mas o cara não é muito parâmetro para comparativo, correto? Bom, eu não sei se está muito difícil de entender, se eu não estou conseguindo explicar muito bem, então para garantir a compreensão de todo mundo, eu quero fazer outras comparações, certo? Aqui, pessoal, temos o Siban em 2020 versus o Menegatti na nova base dele, agora em 2026. Olhem como o posicionamento do quadril dos dois está praticamente idêntico. A diferença entre os dois vem na parte superior. Perceba como o Siban consegue girar mais o tronco dele para nossa direção do que o Menegatti. O Siban ele força tanto esse giro de tronco que você vê essa região aqui da caixa torácica dele ficando até mais pontuda, né, que a outra, e o peitoral até um pouco mais cheio. Então o intuito do Siban aqui é ter o quadril direcionado para o lado, mas o tronco reto, né, praticamente ali numa direção única para frente. Já o Menegatti ele fica mais lateralizado no tronco. Dá para perceber que a caixa torácica dele tá praticamente na mesma direção do quadril. E o problema disso, pessoal, é que assim ele perde mais largura. Como o Siban é largo estruturalmente e ele também sabe rotacionar o tronco melhor, ele pode fazer essa pose tranquilo. Já o Menegatti, além de não conseguir extrair 100% da rotação do tronco, é largo de formato muscular. São coisas diferentes. A largura do Menegatti vem pelo arredondamento das dorsais, não pela largura dos ombros. Só para deixar claro, tá? O Siban também era largo de dorsal. Porém, né, ele tinha esses dois fatores. Ele era largo de ombro e largo de dorsal. O Menegatti não, tá? Ele é largo de dorsal, apesar do ombro dele não ser tão largo assim. Então, pro Menegatti perder um pouco da dorsal, no caso a esquerda, né, prejudica a silhueta dele. Olha esse comparativo aqui e me diz, quem tem a melhor silhueta, o melhor formato de frame em X, Siban ou Menegatti? Lembrando, tá? É apenas em relação à silhueta do atleta, o formato do shape, das linhas externas. Para mim, pessoal, nessa pose é o Siban, tá? Porque o nível de arredondamento dos dois está muito parecido, mas o Siban, ele tem mais largura de ombros e nessa pose ele conseguiu extrair melhor isso. Agora, olha esse comparativo aqui, e aí? Quem tem a melhor silhueta, o melhor formato de frame X? Cara, assim, tá? Eu não tenho dúvidas que nesse comparativo ao Menegatti, eu até entendo você preferir o Siban, mas, cara, o Menegatti tá literalmente perfeito aqui. O nível de arredondamento dele, nessa pose, cara, especialmente nas pernas, é bizarro, tá? Olha como esse vasto lateral projetado aqui faz uma diferença monstruosa em relação a isso. E olha que doido, o Menegatti de 2 anos atrás, o Menegatti que tinha acabado de se tornar profissional, que era mais leve e menor do que a versão atual, apresentava uma silhueta indiscutivelmente mais impactante, mais proporcional, mais harmônica. Me diz, é um ponto ou não a se preocupar, a se prestar atenção? Olha para esse Matheus Menegatti atual aqui e me diz, parece uma silhueta perfeita, aquele frame X mais fluido da categoria? Não, pessoal, é claro, tá, que é uma pose extremamente boa, um frame X assim, absurdo. Eu não tô falando que ele perdeu isso, mas não tá perfeito. Algo parece meio off, sabe? Parece que ele tá meio travado na pose e assim não tá natural, tá meio desconfortável. Agora me diz, e nessa pose aqui?
Mano, isso aqui, assim, é ridículo, tá? Nem parece de verdade. Esse aqui definitivamente é um frame X perfeito e era o mais fluido da categoria. Olha inclusive como essa pose era no palco, cara. Olha que harmonia e as proporções como eram absurdas. Então eu deixo aqui o seguinte, o Menegatti pode continuar posando como ele vem fazendo, tá certo? Não acho que ninguém vai criticar muito ele, inclusive por conta disso, mas uma coisa é fato, não vai ser o 100% dele nessa pose. E tendo o Mike Sommerfeld na line-up, Gabriel Zancanelli, que melhorou muito o duplo bíceps de frente dele, Wesley Virses, Andrea Mamoli, cara, eu faria de tudo para trazer todas as poses com o máximo de aproveitamento. Tanto é que, eu não sei vocês, tá? Mas eu tô achando, cara, o duplo bíceps de frente do Zanca mais estético que o do Menegatti. Olha nesse comparativo aqui, por exemplo. Entendeu? Tipo assim, isso era pra acontecer, tem certeza? Vê os formatos musculares do Menegatti. É óbvio que não, tá? O Menegatti, ele tá assim meio estranho na pose. Carlos, mas pera, eu acho que você esqueceu de um problema. E se o Menegatti voltar pra pose antiga e perder os adutores? Tipo assim, a perna não vai ficar pequena? Pessoal, o Menegatti, com todo respeito ao Zanca, tá? Isso aqui não é um ataque pessoal, mas cara, lá no Texas Pro o Menegatti deu uma exposite muito grande nas pernas do Zancanelli, porque ele mostrou um arredondamento, assim cara, um dos mais brutais de baixo lateral da Classic Physique, posando de um jeito que o foco não era os adutores. Então se ele vem perdendo perna, o problema definitivamente não é a pose, tem mais a ver com questão de finalização. Então se essa finalização agora, né, pro Arnold Classic dá tudo certo, ele não vai ter problema em relação a isso, a tamanho de adutores, a tamanho de perna. Ele só precisa colocar o baixo lateral para jogo que ele vai praticamente ter uma das melhores, se não a melhor perna da line-up. E para finalizar sobre o Menegatti, pose clássica. A pose mais forte que ele tem hoje provavelmente é a expansão e bíceps de frente. Eu me pergunto, será que o Matheus Menegatti está percebendo que ele está cometendo um erro em colocar a mão de apoio para fazer a expansão de dorsal no quadril? Porque é óbvio que essa pose fica infinitamente melhor quando ele expande com a mão ali mais próxima da caixa torácica possível. Não somente a pose ganha uma fluidez melhor, mas o preenchimento dela no geral, cara, melhora muito. Olha como a pose ela era mais estética, né, quando ele colocava a mão ali, né, que faz a expansão um pouco mais próximo da caixa torácica do que a versão atual. Pô, Carlos, mas o Menegatti tá só treinando. Pessoal, o Menegatti é o tipo de cara que, assim, ele tem uma constância muito grande nas poses. O que ele treina, ele faz no palco. É por isso que eu tô preocupado, tá? Enfim, pessoal, agora eu quero falar com vocês sobre Rafael Brandão, porque ele atualizou o físico. Vocês sabem, né, cara, é raro ter uma atualização aí do Rafael Brandão. E eu tenho uma teoria aqui que, caso ela se consolide, pode bagunçar muito esse Arnold, tá? É difícil acontecer? É, pessoal, mas tem uma chance. Vamos lá. Primeiro sobre a atualização, que foi o seguinte, né? Foram basicamente 3 poses, que muito provavelmente todo mundo já viu, né? Eu tô atrasado. Duplo bíceps de frente, peitoral de lado e, claro, mais musculoso. Falar que o Rafa tá um absurdo em termos de estética, isso é óbvio, né, cara? Ele é um dos opens mais arredondados da atualidade, tem uma fluidez assim absurda, a linha do cara é diferenciada, mas o lance aqui é o quanto ele surpreendeu e o quão bom ele está rumo a esse Arnold aí se comparado com preparações anteriores. Falando sobre condicionamento, pessoal, que era uma preocupação aí do pessoal, eu achei padrão. E isso não é ruim não, tá? Porque baseando-se em alguns pequenos trechos que ele vinha postando, parece que ele tava meio atrasado, né? É por isso que eu tava até um pouco preocupado. Mas esse condicionamento aqui é o condicionamento padrão do Rafa ali faltando 5, 6 semanas, tá certo? E por que eu falo isso? Porque eu fiz esse comparativo aqui, ó, com a versão dele de 2022, que tava faltando 5 semanas pro Mr. Olympia daquele ano, e o resultado é esse aqui, ó, começando pelo mais musculoso. E aí? Vocês percebem muita diferença em relação ao condicionamento e até mesmo o volume? É difícil perceber, né, cara? É tipo assim, parece que tá tudo muito semelhante. É claro que isso pode ser algo ruim também, tá? Se você olhar o copo meio vazio, né? Porque, tipo, como assim o cara de 2022 para 2026 não tem diferença nenhuma, né? É até meio bizarro. Porém, precisamos lembrar, tá, rapaziada? O Rafael Brandão é extremamente simétrico, muito proporcional, então é difícil você perceber melhorias de volume quando você faz um comparativo com versões anteriores dele, né? A gente só vai ter certeza quando ele estiver no palco ao lado de outros atletas, mas nas outras poses tem algumas diferenças, por exemplo, peitoral de lado. A diferença que eu vejo aqui é na execução da pose, isso faz ele mostrar mais espessura do peito, porém, claro, né, ele perde ali mais de largura de ombros. No geral, tá tudo muito igual, né, cara, tá tudo muito parecido, posterior com o mesmo aspecto, perna de frente aqui também, né, cara, com uma proporção bem semelhante, braços e antebraços com o mesmo volume, ombros tá um pouco mais arredondado, né, porém, isso vai ter mais ligação com a pose do que qualquer outra coisa. Porém, pessoal, a pose que eu vi diferente
diferença foi essa daqui, o duplo bíceps de frente. E aí, é impressão minha ou o duplo bíceps de frente do Rafa hoje tá mais agressivo de V-taper? Me parece que a cintura dele deu uma diminuída, sabe? E tipo assim, isso pode significar duas coisas, né? Ou o condicionamento dele, na verdade, hoje tá melhor em algumas regiões, né? Por isso que a cintura dele tá mais fina. Ou pode significar que a dorsal dele progrediu muito. E parece ser esse caso, né, pessoal? A única coisa que eu não curti nesse duplo bíceps de frente, confesso pra vocês, foi a proporção de tronco e pernas, tá? Mas isso provavelmente vai se resolver no palco caso ele coloque, né, o posicionamento da sunga dele ali um pouco mais pra cima, assim eu espero, inclusive. Enfim, pessoal, essa atualização do Brandão foi uma atualização que não chocou, mas tranquilizou, entendeu? Porém, a teoria que eu acabei de falar pra vocês, eu quero começar a comentar é o seguinte, pessoal. E se a estratégia do Rafael Brandão acabar dando certo? Porque já tá nítido que o Brandão vai pra esse Arnold com o intuito de apresentar o maior físico da carreira dele. Ele disse recentemente que a estratégia, né, é segurar o máximo de volume possível. E o que sabemos sobre Martin Fitzwater, Andrew Jacked e Nick Walker? Todos os três estão buscando trazer suas melhores versões em relação a condicionamento, definição. E aí, onde eu tô querendo chegar? Pessoal, e se o Rafael Brandão conseguir repetir a versão do Arnold Classic Ohio de 2024, que ele tava cheio, denso, com a qualidade diferenciada, e os três principais nomes errarem nessa reta final? Ao invés de conseguirem, né, dar um passo a mais na definição, definharem um pouco ali o físico e apresentar um shape mais flat. Tô dando uma viajada aqui, mais ou menos, né, pessoal? Porque assim, ver três atletas, né, os três principais aí no caso, errando no campeonato, é algo muito difícil de se imaginar, beleza? Eu entendo isso, mas pensa comigo, Nick Walker, ele tá se preparando sozinho. Não é simples, né, cara, você fazer isso sozinho, e também ele tá com uma pressão muito grande nas costas. O Martin é um cara meio inconsistente, ele errou feio, tanto no Prague Pro nas prévias, quanto no Pittsburgh Pro. E o que o Andrew Jacked tá tentando fazer? Alcançar um novo nível de definição, porém ele alcançou um quase agora, ou seja, o Andrew Jacked pode pecar pelo excesso. Lembram do caso do Wesley Versus? Teve um pico perfeito no Arnold, né, naquele que venceu o Ramon, e qual foi o erro dele? Tentar elevar ainda mais o nível, né, pro Olympia num curto espaço de tempo. Ele tentou chegar ainda mais seco e mais cheio, né, segundo as palavras dele, e acabou errando pelo exagero. E isso, pessoal, pode acontecer com o Andrew Jacked. Obviamente, tá, pessoal, eu tô enxergando o copo bem cheio pro Brandão, tá certo? Confesso, inclusive não torço, tá, pra que os caras errem, quero que todo mundo chegue nos 100%, e aí, obviamente, né, pessoal, é bem difícil enxergar o Rafael Brandão sendo campeão, mas de verdade, pessoal, eu não acho que é impossível, porque lembrem-se, muito provavelmente o Hari Chopin, que é o cara mais consistente, não vai competir nesse Arnold. Então o franco favorito é esse cara aqui, é o Andrew, tá certo? Essa daqui foi a última atualização dele, inclusive, e olha o que ele colocou na legenda: tijolo por tijolo, hora de sangrar, suar, chorar e condicionar, corrigindo as partes fracas apenas de trás. Bom, o que ele quis dizer com isso, ao meu ver? Que o foco dele vai ser praticamente 100% ali no posterior de perna e mais detalhes no glúteo. Afinal, foi isso que ele melhorou para o Mr. Olympia de 2025, e eu tenho para mim que ele atribui aquele top 3 a essas melhorias, como se esses detalhes que ele trouxe a mais, né, foi o que fez ele ser um cara ali para brigar pelo topo. Eu não acredito que ele tá errado não, tá, em pensar assim, só que a pergunta é, se ele for buscar um novo nível de detalhes nessa região, levando em consideração o volume atual dele, ele corre ou não o risco de perder um pouco desse fator freak dele em relação ao tamanho? E se o Brandão, cara, chegar no tamanho que ele tava no Arnold de 2024 versus um Andrew um pouco menor, e aí, dá jogo ou não dá jogo? Tipo assim, tem um cenário, sabe? Eu sei, tá? É pouco provável, mas há essa possibilidade. Enfim, pessoal, eu queria saber a opinião de vocês, tá certo? Em relação a tudo isso, em relação à pose do Menegatti, em relação a essa atualização aí, né, do Rafael Brandão, ao físico do Andrew também, se faz sentido ou não essa minha teoria. Lembrando, tá, pessoal? Aqui no site da Groove Suplementos está tendo essa promoção aí, então usando o cupom CarlosModa15 você vai ganhar um desconto aqui, tá certo? Lembrando, o meu cupom Carlos ainda tá funcionando, tá certo? Esse cupom aqui, Carlos Moda 15, que você vai comprar, né, cara, tudo em relação a vestuário, tá certo? Ele é temporário, tá certo? Até o dia 8, então aproveita, me ajuda aí, tá certo? Continua ajudando, que eu agradeço muito, muito obrigado de verdade. Lembrando, rapaziada, tamo junto, valeu, é nóis!